É um privilégio nós estarmos aqui mais uma vez, nessa noite, para a reunião de treinamento com a mocidade. E nessa oportunidade eu gostaria de tratar com vocês acerca da salvação, a garantia da salvação que nós temos pelo ministério, pela obra do Espírito Santo. Essa questão da salvação é uma questão que tem sido debatida, discutida entre os cristãos ao longo dos anos, né? Já há muito tempo se fomenta essa discussão se o crente pode ter certeza da sua salvação ou não, se a palavra de Deus afirma em algum momento que é possível ter certeza da salvação. E hoje nós vamos ler algumas passagens da palavra de Deus que apontam para essa verdade, de que uma vez salvos para todo sempre, uma vez em Cristo para todo sempre. Há trechos da palavra de Deus de uma clareza inquestionável. E nós vamos ler alguns desses trechos aqui nessa noite. Vamos ler primeiro o Evangelho de João no capítulo 10, um trecho muito conhecido de todos, em que o Senhor Jesus Cristo ele disse de si mesmo como bom pastor. Jesus Cristo, nosso bom pastor. Em João capítulo 10, verso 27, nós lemos o seguinte. Obrigado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esse é um texto conhecido que transparece essa realidade de que nós podemos ter segurança da salvação que nos é otorgada pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui verso 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Há ainda muitos outros textos na palavra de Deus que falam acerca dessa característica da salvação que nós temos, que nós gozamos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, a carta de Efésios, no capítulo 2, verso 8, nós lemos assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a salvação é fruto da graça de nosso Senhor, e nós a obtemos pela fé. Não é um presente otorgado por Deus que nós não podemos conquistar por obras, mas nós a obtemos pela fé depositada na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós poderíamos ler também Romanos, no capítulo 8, carta de Paulo aos irmãos de Roma. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 31, nós vamos ler alguns pedaços aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Verso 34. Quem os condenará? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E diz aqui, verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda na carta de Romanos, no capítulo 5, depois nós vamos ler esse texto, nós também temos ali o apóstolo Paulo tratando acerca dessa certeza, dessa segurança que nós podemos ter
da nossa salvação. Mas eu gostaria de refletir aqui, nessa oportunidade, acerca do papel que o Espírito Santo tem em nos outorgar essa segurança, essa certeza da nossa salvação. Sabemos muito bem que o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, ele efetua um ministério anterior e posterior à nossa salvação, né? Ele que nos convence da nossa condição de pecado, Ele que nos conduz à condição de arrependimento, né? Nós vamos ler essas referências da Palavra de Deus e nós vamos perceber que Ele é fundamental durante a nossa salvação, nesse processo em que nós somos, temos os nossos olhos abertos, né? E também Ele é fundamental no nosso caminhar como filhos de Deus aqui nesse mundo. Nenhuma discussão será abrangente o suficiente acerca dessa questão da certeza de salvação se nós não incluirmos o ministério que é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 16, uma das últimas conversas de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, Evangelho segundo João, capítulo 16, nós lemos assim, versículo 7: Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Senhor Jesus Cristo falando aqui acerca desse que viria, o Consolador. Era necessário que ele partisse, a fim de que a outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo, viesse, iniciasse o seu ministério aqui plenamente na face da terra. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, o Espírito Santo já agia. Nós lemos em várias passagens do Velho Testamento, servos de Deus sendo guiados por Deus a realizar seus propósitos pela ação direta do Espírito Santo, mas não era uma ação permanente, era uma ação temporária, uma permissão de Deus para um propósito específico. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo fala de um que viria para agir como consolador, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus, em sua misericórdia e graça, após a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, concede a todo aquele que crê um consolador. E esse consolador, pela misericórdia e graça de Deus Pai, nos conduz ao arrependimento. A carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma, capítulo 2, verso 4, nós lemos assim, uma seguida argumentação que sobre a natureza pecaminosa do ser humano. E ele diz aqui: "Eu desprezas a riqueza da sua bondade", falando da pessoa de Deus. "Desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento." Então, Deus, pelos seus atributos, pela sua misericórdia, pela sua bondade, nos conduz ao arrependimento. E o Espírito Santo é um instrumento de Deus para nos conduzir a toda a verdade. O Evangelho de João, capítulo 16, no verso 13. "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Então é através do ministério da terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, que nós somos conduzidos a toda a verdade. Esse ministério, ele não para aqui, ele não termina nesse ponto. Todo filho de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tem o Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8,
capítulo 8, da carta aos Romanos, no verso 9, a parte B, nós lemos assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, todo filho de Deus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O crente em Cristo se torna como que uma resistência onde habita o Espírito Santo. Nós lemos isso na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Nós lemos assim, 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O crente, quando salvo, ele é remido do seu pecado e se torna uma propriedade de Deus. E nessa propriedade habita o Espírito Santo. Então, a partir do novo nascimento, Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar na vida do crente, né? E essa habitação, ela corresponde a uma influência da parte de Deus no coração e na consciência da pessoa, para que ela procure viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus, em consonância com a vontade de Deus revelada na sua palavra. E agora nós temos um Consolador, sempre presente, um Consolador que habita conosco, que conhece os nossos problemas e as nossas dificuldades. Paulo usa exatamente essa expressão, né? Ele nos ajuda nas nossas tribulações. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, nós lemos assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas. E acerca desse ministério da oração, Paulo continua dizendo aqui: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então nós passamos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, passamos a ter, morando em nós, a pessoa do Espírito Santo, que exerce sobre os nossos corações e as nossas mentes uma influência que nos conduz a viver uma vida agradável diante de Deus. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos assiste nas nossas tribulações e dificuldades. Agora, Deus concede também ao crente o Espírito Santo como que um selo. O selo fala sobre propriedade, fala sobre segurança, uma marca única do seu proprietário, né? Nós lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, verso... 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, nós lemos assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ainda em Efésios, no capítulo 1, carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13. A parte final desse versículo diz assim: tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja a terminologia empregada tanto aqui, como no outro versículo que lemos em 2 Coríntios, né? Selados, penhor, herança, propriedade, né? Então, a ideia aqui dessa palavra selo é essa ideia de propriedade, de segurança. Agora nós temos um dono, um proprietário. Nós somos marcados como que um selo pela pessoa de Deus quando nós somos salvos. Agora nós temos um distintivo que nos difere
dos valores que são advogados por esse mundo. O selo é como que aquela marca que se coloca no rebanho, né? Seja no gado, seja nas ovelhas, né? E nos mostra que nós temos um proprietário, nós somos propriedade particular de alguém. E como selo, o Espírito Santo garante a preservação eterna do crente, do Filho de Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 30, nós lemos assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para um dia específico, onde nós seremos redimidos desse mundo. O dia da redenção é o tempo em que nós haveremos de receber da parte de Deus um corpo glorificado. Tão certo quanto o termos um selo, assim também é certo que nós seremos glorificados, que nós alcançaremos o céu. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 5, nós lemos assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Falando acerca do tempo em que nós seremos revestidos de uma nova habitação. Se vocês lerem os versos anteriores do capítulo 5, a discussão é essa, né? Nós habitamos no corpo carnal, um tabernáculo que finda, né? Com o fim da nossa vida aqui, mas nós haveremos de ser revestidos de uma habitação celestial, né? Diz aqui o verso 2. E foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Nós falamos do Espírito Santo como um selo, e nós temos lido aqui acerca do Espírito Santo como um penhor. A figura do penhor, a palavra não tem sido muito usada, né? Mas a ideia de penhor é a ideia de garantia, né? Quando nós fazemos um empréstimo, às vezes nós temos que apresentar naquela tramitação ali do empréstimo uma garantia de que nós seremos capazes de cumprir com a nossa responsabilidade naquele empréstimo. Pode ser uma joia, pode ser um automóvel, pode ser um imóvel, né? Há diferentes coisas que nós podemos penhorar, né? Quando um casal, por exemplo, fica noivo, né? O noivo concede à noiva uma aliança, um anel, a aliança do noivado, né? E essa aliança é uma garantia, um penhor, como que um calção, uma promessa de que o casamento ocorrerá. Como um penhor, o Espírito Santo é uma garantia, uma promessa da parte de Deus, de que o crente há de herdar toda a herança que lhe foi reservada. A redenção do corpo e a nossa morada no céu, elas são coisas futuras, mas Deus, através desse penhor, nos concede a garantia de que são coisas que absolutamente acontecerão. Em Efésios, no capítulo 1, nós lemos exatamente isso. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 14, nós lemos assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Outro ministério que o crente desfruta, um ministério realizado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o ministério da unção. Em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, nós lemos assim, 1 João capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, nós recebemos da parte de Deus uma unção. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Essa unção permanece em vós.
E nós não temos necessidade de que outros nos ensinem, porque nós recebemos da parte de Deus uma unção permanente. E essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas, nos auxilia a discernir o que é verdade, o que é reto, o que é certo, do que é errado. E ela nos auxilia a permanecer na verdade, a verdade que foi nos outorgada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unção se refere a esse ministério constante do Espírito Santo, habilidade que Ele, ao longo da nossa caminhada cristã, nos capacita a enfrentar as dificuldades, os dilemas, a reconhecer as ciladas e a servir ao Senhor com fidelidade. Veja que não é uma unção que vai e vem, é uma unção permanente, uma unção que o crente desfruta cotidianamente na sua vida, essa capacidade de compreender pela explanação do Espírito Santo, pela aplicação da palavra de Deus no coração, pelo Espírito Santo, né? Da verdade que Deus quer que nós conheçamos e que nós praticamos. Na verdade, todos os ministérios realizados pelo Consolador, pelo Espírito Santo, que nós mencionamos até aqui, foram projetados para encher o crente com a mais profunda segurança da sua salvação e da realidade de um destino eterno no céu. Não encontramos nenhuma sugestão de que o crente ele pode perder a sua salvação, pode viver incerteza quanto à sua salvação, de poder estar em um momento esvaziado do Espírito Santo, né? Como que se o Espírito Santo o deixasse de habitar, né? Não, a nossa segurança eterna, a segurança da nossa própria salvação e a pessoa do Espírito Santo são coisas que caminham juntas, né? Nós somos salvos, nós temos certezas da redenção. Nós haveremos de desfrutar um dia, a redenção completa, né? Nós já somos remidos, mas haverá um dia glorioso em que nós seremos remidos dessa natureza, desse corpo do pecado que nós habitamos. E nós podemos ter certeza disso porque o Espírito Santo nos foi concedido como garantia, como penhor, como selo. E essas verdades caminham juntamente. Agora, gostaria de perguntar se todos aqui têm certeza disso. Se todos têm certeza da salvação. Diz a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós lemos esse versículo, eu vou ler de novo. Romanos, no capítulo 8, uma afirmação direta do apóstolo Paulo. Aqui, aqueles irmãos de Roma. Diz aqui o verso 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E preste bem atenção. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como selo da salvação, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito não tem esse testemunho constante, presente da parte de Deus, e por isso não é dele. Nós lemos aqui: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a vida é eterna, como nós consideramos, a salvação da alma é selada pelo Espírito Santo, esta mesma salvação ela é obtida na fé que nós depositamos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o crer é resultado, é consequência dessa obra realizada pelo Espírito Santo no nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente, convencendo-nos, pecadores como somos, do nosso pecado e da realidade de uma condenação futura, de uma eternidade afastados de Deus, em trevas, longe de Deus. Por isso nós devemos nos perguntar se nós temos certeza de que nós somos habitados pelo Espírito Santo. Todos devem responder a seguinte pergunta: a habitação do Espírito Santo vem
Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, e você já creu no Senhor Jesus Cristo, você já reconheceu seu estado de pecado, já creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, diz a Bíblia no Evangelho de João que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você já foi convencido de que Cristo morreu na cruz do Calvário em favor do seu pecado, a fim de redimi-lo da situação em que você se encontra? Você já nasceu de novo? Diz a Bíblia que alguém que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo. As coisas velhas se passaram, aquele fardo de pecado que nos subjugava dia após dia, nos afastava de Deus, ele é retirado de nós. E nós passamos a viver uma nova vida, tudo se faz novo. Você pode dizer isso acerca da sua vida quando você pensa, reflete acerca das muitas experiências da sua vida. Há um momento que você consegue destacar e falar: olha, aqui eu tive um encontro com Deus, aqui a minha vida mudou completamente, aqui eu senti no meu coração, na minha consciência, a realidade do meu pecado. Se porventura você pode dizer isso, então você tem o selo do Espírito Santo, né? Você é um salvo e goza desse ministério glorioso que o Senhor Jesus Cristo otorgou a cada um daqueles que creem nele, de ter consigo o Consolador, aquele que nos conduz a toda a verdade, aquele que nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e que nos revela dia a dia a verdade de Deus que nós precisamos para viver aqui nesse mundo. A salvação, ela é um presente de Deus para todo aquele que crê. É um presente que nós não merecemos, mas que nós podemos obter quando nós cremos em Cristo, depositamos a nossa fé na obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E hoje ainda, Deus, em sua misericórdia e graça, concede esta oportunidade de nós abrirmos a palavra de Deus e considerarmos essa realidade preciosa, maravilhosa, de que nós podemos desfrutar vida e vida eterna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é que, se porventura há alguém aqui que ainda não compreendeu essa necessidade, que ainda não foi convencido da condenação do pecado, da realidade do juízo vindouro, que hoje possa compreender isso, né? Que o Espírito Santo possa agir no coração, na consciência, abrir os ouvidos, retirar a cegueira das vistas, né? E que essa verdade seja uma verdade inquestionável, que você se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo para ser selado para a salvação eterna, uma salvação que ela é garantida a todo aquele que crê, por Deus mesmo, através da obra e do ministério do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém?